Vamos conhecer a Carta de Judas, esta é a lição número 12 da classe de adolescentes. Os hinos sugeridos são o 126, 186 e 298. Como reconhecer um falso mestre? Você sabe? Fique aqui comigo que você saberá. Objetivos dessa aula: apresentar uma visão panorâmica da Carta de Judas, valorizar a graça de Deus, motivar os adolescentes a manter-se fiéis a Jesus Cristo. Você sabe o que é graça? Favor imerecido? Vamos descobrir. Os atletas, de forma geral, costumam desenvolver uma alimentação saudável, a prática de um treino forte e sono de qualidade, a fim de teres um bom desempenho. Caso um desses elementos seja desconsiderado, o resultado pode ser impactado negativamente. É possível que você tenha visto já alguns atletas, a forma, a vida deles, agora com a rede social, eles costumam postar sempre treinamento, essa coisa toda, alimentação. E eles fazem uma questão assim, eles têm uma vida assim muito difícil nessa questão doutrinária, Não pode isso, não pode aquilo, e tem que comer bem, e comer bem é comer de uma forma nutricional, de uma forma saudável, não é comer muito, ter um sono perfeito, bem qualificado, descansar bem. Por que isso? Ter treinos fortes, são muito intensos os treinamentos. Para que isso? Para serem vitoriosos, para vencer. Porque se eles ignorar uma dessas partes, certamente eles perderão. É claro que mesmo pessoas fazendo muito treinamento, tendo tudo isso, ainda assim corre o risco de não vencer. Mas a única forma de vencer é fazendo essas coisas. Assim também é a nossa vida. Nós devemos ter um treinamento, um preparo. E qual é esse preparo? Oração, jejum. Lá eles comem de uma forma saudável. Nós aqui não comemos de uma forma saudável. Nós não comemos nada. Porque é o jejum, a oração, a questão de estar na leitura da palavra, ter comunhão com o Senhor, ter vigilância no nosso fazer, no que vai fazer, o que não fazer, vigiar naquilo com quem nós estamos andando. Então, da mesma forma que os atletas têm a sua rotina de vida para serem vencedores, nós também temos. Nós também devemos viver uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de jejum, uma vida de vigilância, uma vida de fé diante do Senhor, uma vida de comunhão no sentido geral da palavra. Então, que isso venha a ser exemplo para todos nós, verdadeiramente estarmos em unidade com o Senhor. Hora de aprender uma visão panorâmica da Carta de Judas. A Carta de Judas foi escrita provavelmente entre 65 e 80 depois de Cristo. Trata-se de um texto relativamente curto, porém com uma mensagem atual e necessária. Lute pela fé. Antes de eu te falar sobre isso, deixa eu falar, existe uma questão que eu acho até muito interessante, que umas pessoas vêm com um celular e mostram uma figura e diz que significa esse livro da Bíblia. E tem um lá que aparece um X e um 9, que é uma forma, uma gíria do pessoal dos miliantes, para dizer que a pessoa é um mentiroso, na verdade não é nem mentiroso, é um caguete, uma pessoa que cagueta os outros. E as pessoas falam que é Judas, o livro de Judas. Agora, é bom deixar claro o seguinte: a brincadeira faz todo sentido, mas tem uma coisa que nós precisamos separar. Aquele Judas Iscariotes, que foi o X9 do negócio, ele não é o mesmo Judas da carta. Esse Judas da carta é outro Judas que eu já te falo quem é. Então, qual é o teor principal da carta de Judas? Lute pela sua fé. Por que lutar pela nossa fé? Você deve torcer para algum clube seu, Você deve ter um clube de futebol. Inclusive, deixa aqui nos comentários para que time que você torce. E eu vou te dar um coração se você deixar. E geralmente, o que acontece? Por você ter esse clube do coração, você fala com ele com orgulho, com prazer. Eu torço para o time A, ou o time B, ou o time C, seja o que for. Você fala com orgulho, Você até luta por ele, se for o caso, e não vai falar isso do meu time, não. Não pode chegar aqui falando mal do meu time.
Da mesma forma, nós temos que fazer com a nossa fé. As pessoas chegam para deteriorar a nossa fé, querer nos abalar, mas nós devemos lutar pela nossa fé. Não, tenho fé no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e eu estou com Ele. É importante essa carta porque vai nos dar muito esse norte. Porque muitas vezes as pessoas usam a ciência até mesmo para falar que não acredito nisso porque a ciência diz aquilo. A Bíblia fala A, mas a ciência diz B. O que também não é verdade. Por quê? Porque a ciência ela vai sempre comprovar a Bíblia. Sempre. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de toda a ciência. Mas o que as pessoas fazem do modo geral? Não, esses crentes aí, eles são cambada de gente fanática, que não tem nenhum fundamento científico e criam e tem fé no Jesus que ninguém sabe quem é, que ninguém nunca viu. O que também não é verdade, né? Nós sabemos que Jesus nasceu, que Jesus viveu aqui na Terra durante um tempo, que ele, antes de subir ao céu, as pessoas viram ele depois da sua ressurreição. Então Jesus sim, Jesus existiu e existe, está à destra do Pai, intercedendo a Deus por nós. Só que essas pessoas vêm de forma geral para querer desmerecer a nossa fé, mas nós devemos ficar firmes. Sim, eu creio no Senhor Jesus, creio na sua palavra, ou seja, você precisa lutar pela sua fé. Você sabe quem escreveu essa carta? Inicialmente, ele não cria em Jesus, mas se tornou um dedicado e fiel servo do Senhor. Ele tinha plena convicção de que o seu parentesco físico com Jesus não lhe conferia privilégio. Judas Iscariotes traiu Jesus, era um dos seus discípulos, né? Judas Iscariotes era um dos discípulos de Jesus e este morreu, né? Este partiu, perdeu a sua salvação. Pois bem, e esse Judas, quem é da carta? Judas aqui era meio irmão de Jesus. Então são Judas completamente diferentes. Judas, lá na época, era um nome muito comum. A maioria dos homens tinha esse nome. Então era um nome muito comum. Parece que a Bíblia fala de 4 Judas. Eu só lembro desses 2, mas parece que tem 4 Judas. Só para você ter uma ideia. Então ele sabia, olha que coisa interessante. Judas era meio-irmão de Jesus, meio-irmão, e mesmo sendo meio-irmão do Salvador, ele não acreditava no Salvador, ele não acreditava que Jesus era o Salvador. Depois ele começou a crer. Então ele virou o quê? Servo do irmão, ele virou servo de Jesus, verdadeiramente servo. E olha que outro ponto interessante, mesmo ele sendo meio-irmão de Jesus, ele poderia falar, né, eu sou irmão de Jesus, meio-irmão, ele é meio-irmão, e era verdade, só que não. Ele não se valeu desse privilégio de ser irmão de Jesus e não ficou por aí se gabando, né? O que ele fazia? Ele humildemente, ele era um servo do Senhor. Ele sabia que o fato de ele ser irmão de Jesus não daria a ele privilégio nenhum. E nós devemos também ter esse pensamento. Não é porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim que eu posso fazer o que eu quiser e está tudo bem. Não, não está. Eu preciso ser servo do Senhor. Eu preciso compreender que, da mesma forma que eu recebi Jesus na minha vida, eu preciso também levar Jesus a outras pessoas, né? Porque eu preciso sempre ser servo do Senhor. Para quem a carta foi escrita? Provavelmente eram judeus convertidos a Jesus Cristo, que moravam em diversos territórios do Império Romano. Então veja que aqui a carta ela abrangiu um número muito maior do que as demais cartas. Ela cresceu, são pessoas mais abrangentes, eram possivelmente judeus convertidos a Cristo. Ou seja, não foi só um ou outro judeu que converteu a Cristo, foram muitos. Então foi principalmente para esses judeus que a carta foi escrita. E eu vou te lembrar mais uma vez a questão da diferença, né, que as pessoas ainda existe uma confusão entre judeus, né, quem são os judeus, israelitas, israelenses e também os hebreus. De forma rápida, os israelitas são as pessoas que vêm das 12 tribos de Israel. Então, toda pessoa que nasceu nas tribos de Israel eram israelitas. Judeus são pessoas descendentes da tribo de Judá. Por isso que Jesus é judeu. Por quê? Porque ele vem da tribo de Judá. Por isso ele é judeu.
Os hebreus são pessoas são descendentes de Éber, como diz Gênesis capítulo 10, versículo 24, 23, 24 e 25. Vai falar ali alguma coisa sobre Éber. E os israelenses são as pessoas que nasceram em Israel, principalmente a partir do dia 15 de maio de 1948. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Por essa razão, podemos dizer que a carta foi escrita e direcionada aos irmãos com o propósito de adverti-los contra o perigo de se desviarem da fé mediante a influência dos falsos mestres, bem como para exortá-los a perseverar na fidelidade a Jesus. Então, por que a carta foi escrita? Então, vejamos que é para advertir contra as pessoas se desviarem da fé. Quando vem, principalmente aqui a questão da ciência, né? Quando a ciência fala uma coisa e a Bíblia diz outra, os cristãos, de modo geral, eles começam a titubear. Pô, será que realmente a Bíblia está errada? Começa a ter dúvida. E é isso que o adversário quer. O adversário não quer que você necessariamente deixe de crer na Bíblia, ou isso ou aquilo. Ele colocando dúvida, para ele já está bom. Se uma pessoa começa a duvidar da Bíblia, para o diabo já está bom. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio, para a gente não se desfiar da nossa fé, continuar com a nossa fé em quem? Em Cristo. É mediante a influência dos falsos mestres, porque justamente devido aos falsos mestres ensinarem errado, ter outros pensamentos completamente contrários à palavra, as pessoas acabam sendo levadas por esses falsos mestres. Tem exortá-lo a perseverar na fidelidade a Cristo. Sim, nós devemos continuar a ser fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os falsos professores e suas mentiras. A Igreja de Jesus, historicamente, teve de aprender a lidar tanto com a perseguição dos de fora, quanto com as heresias dos de dentro, ou seja, daqueles que falsamente alegavam ser cristão. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que diz que é. E aqui veja que tem uma jornada dupla, né? Um desafio duplo. Vencer as pessoas de fora, né? As perseguições, quando vem de fora, e também as mentiras de dentro. E quem é que fabrica, né, essas mentiras de dentro? São os falsos mestres. Hoje na internet, por exemplo, eu já vi alguns que falam de bobagens, é uma coisa incrível. Aí você vai ver a pessoa tem milhares de pessoas atrás dessas pessoas. Por quê? Simples. Porque esse falso mestre fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. Então é fácil de identificar, uma das coisas para se identificar o falso mestre é isso daí. É ver quando uma professora, um professor está te ensinando, está te mostrando uma forma de tudo que você quer fazer. Ela diz que se pode, que começa a desconfiar. Porque geralmente, cá para nós, né? Os adolescentes, de modo geral, querem sempre ser os rebeldes, né? Fazer aquilo que o papai e a mamãe não quer que faça. Então querem fazer uma tatuagem, as meninas querem usar uma maquiagem aqui, uma roupinha curta ali e tal. Eu não vou entrar aqui em questões de ser pecado ou não, porque isso é uma questão pastoral, o seu pastor vai falar, vai te orientar. Mas digamos que você quer usar uma tatuagem. Você fala para um falso mestre, posso usar uma tatuagem? Ele fala logo, você pode, não tem problema não. E ficou nisso, já começa a desconfiar. Por quê? Vou dar um parecer sobre tatuagem só para a gente ter um norte. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com tatuagem. Não acredito que uma pessoa vai perder a sua salvação por causa de uma tatuagem. Mas tem uma questão, que é Coríntios 10, 31. Tudo que façais, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. A tatuagem vai glorificar o nome do Senhor? Se não for, então já começa por aí. Então já não é certo. E uma outra questão também é que se Deus quisesse que você fosse tatuado, você já nasceria tatuado. Mais uma vez eu vou falar, não tenho dificuldade, mas se a gente for parar para pensar, tem uma outra questão também, que a Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Você já imaginou a dor que é fazer uma tatuagem? Tu já parou para pensar que aquela maquininha dá de 80 a 150 perfurações por segundo? Imagina a dor que isso causa.
Então você já viu que, bom, a tatuagem não é necessariamente um pecado, mas também não é algo muito correto. Porque a Bíblia fala também que nós somos templo do Espírito Santo. Onde é que vai ser feita a tatuagem? No corpo. O que você está pensando em fazer? Que tipo de tatuagem que você quer fazer? Olha lá, hein? E tem a questão do corpo também, né? Essa tatuagem vai ficar em qual parte do corpo? Será que o tatuador não vai pecar na hora de fazer a sua tatuagem? Então, se você for observar, quando o falso mestre, o que ele faz? Ele deixa você fazer o que você quiser. Tudo que você perguntar para ele, ele diz que pode. Então, quando uma pessoa é mais centrada na palavra, ele vai ver os dois pontos. Por exemplo, estou te falando aqui os dois pontos de uma forma muito até superficial, a gente pode até se aprofundar mais se fosse o caso, mas você vê que a tatuagem não é algo que eu aconselho que alguém faça. Eu não aconselho, porque entre uma coisa e outra, uma pessoa que faz tatuagem, por exemplo, Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, você vê que ele não tem tatuagem. Por que ele não faz tatuagem? Porque ele é doador de sangue. E uma pessoa que faz tatuagem, ela precisa ficar obrigatoriamente 1 ano sem doar sangue. Já pensou se você perde um ente querido seu porque você tem o mesmo tipo de sangue que ele, mas você fez uma tatuagem, você não pode doar esse sangue para ele? Aí essa pessoa morre porque você fez uma tatuagem? Só porque você fez uma tatuagem? Então, vê que a coisa é bem mais complexa, né? Tu vê que essa questão de tatuagem não é tão simples assim. E a outra questão sobre falando de tatuagem é que a pessoa vai desenhar no corpo? Eu quero desenhar um dragão, mas o dragão não é o símbolo do adversário, do diabo, como diz lá em Apocalipse, ou uma cobra, né? Uma serpente. Então veja que a tatuagem vai glorificar o Senhor. Não, então deixa esse negócio de lado. Então você vê, o que o falso mestre faz? Ele fala tudo que você pode fazer. Tudo que você quiser fazer, ele diz que pode fazer. Então tenha cuidado com esse negócio. Uma outra questão também que é fácil de você saber quando a pessoa é falso mestre é pela questão da palavra. A pessoa fala muito contra a palavra, faz muito malabarismo para um texto, para falar o que para extrair do texto que o texto não está dizendo. Então tu já começa a fazer, tu vê, olha, peraí, ele fez malabarismo demais, explicou de uma forma que não é normal, você já começa a ficar, já acende a luz vermelha, né? Tu já fica, não, isso não é de Deus não. Quem são os falsos mestres? Judas os descreve com as seguintes características, vamos lá, não temem a Deus, ou seja, eles não temem mesmo, então eles fazem qualquer coisa, até mesmo dentro da igreja, traz até profanações para dentro da igreja, porque não temem a Deus. Então você já viu, né? Falam de Deus, mas não temem a Deus, então ele é falso mestre. São dissimulados, só o sangue do cordeiro, são dissimulados demais, oh meu pai, praticam e ensinam a imoralidade. Se um professor está ensinando imoralidade, você já vê que está na carne, né? Já fica claro que ele é uma pessoa imoral. Agora existe a questão aqui, existe a questão de ensinar a imoralidade e existe também a questão de esclarecer dúvidas. Aí são coisas diferentes. Mas se ele fala muito sobre a questão da imoralidade, diz que você pode fazer, que não tem problema fazer essa imoralidade, aí você já começa a olhar, é falso mestre. Vamos lá. São incrédulos acerca de Jesus. Como é que um professor que fala da palavra é incrédulo, não crê em Cristo? Ele crê em tudo, menos no Senhor. Falso mestre. Estão destinados à condenação. E se alguém está seguindo este falso mestre, vai para a condenação também. Desprezam a autoridade divina. Fazem pouco caso, né? Não se importam com o que Deus manda fazer, o que Deus quer e o que Deus não quer, para ele não faz diferença. São blasfemos. Acredite, tem pessoas que blasfemam o nome do Senhor dentro da igreja. É difícil. Egoístas e hipócritas, só pensam neles, falam uma coisa, né, em cada hipocrisia, né, eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo prático sobre a questão do falso mestre. Observa o que ele fala e observa o que ele faz. Se ele fala A e faz B, você já viu, não tem compatibilidade.
Se ele está ensinando errado e faz errado, então fica claro que realmente ele é uma pessoa que não é salva, porque a principal característica do falso mestre é isso, é não ser uma pessoa salva. E vivem resmungando, acusando os outros. Resmungar é o mesmo que murmurar, né? Falar mal dos outros. Isso aí, tudo para o falso mestre, ele está certo e os outros estão errados. Ó, dá atenção para mim, que o outro lá está falando errado, eu sou o certo. E, geralmente esses aí é que são perdidos mesmo. Então, geralmente o falso mestre ele tem essa questão, né, de colocar os outros professores que andam corretamente e dizer que eles estão errados, que eles estão mentindo. Não, eles estão ensinando errado, não é nada disso não, é isso aqui. Aí eles começam a pegar textos isolados para te provar uma teoria, por exemplo. O que eles ensinavam? Para eles, a graça era uma boa desculpa para continuarem praticando seus pecados de estimação. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. A graça é um favor imerecido, ou seja, é um presente imerecido. A graça é um presente que nós recebemos apesar de nós sermos um péssimo filho. Então isso é graça. Por exemplo, dá um exemplo prático. Imagina que tem uma pessoa que é um péssimo filho, mas no dia do aniversário o pai dá um presente para esse péssimo filho, mesmo esse filho não merecendo. Isto é graça. Ou seja, graça é um favor imerecido, é um presente imerecido. É diferente da misericórdia, só não está aqui no texto, mas só para a gente deixar claro. Misericórdia é quando uma pessoa merece um castigo e o castigo não é aplicado. Então, a graça, a Bíblia diz lá em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não quer dizer que porque nós estamos vivendo na graça, hoje eu posso ficar fazendo graça. Posso cometer qualquer tipo de pecado que está tudo certo. Que a graça é uma forma de eu dizer que eu posso pecar, que eu estou debaixo da graça. Não, não é isso. A graça é um tipo de porta de saída nesse sentido de pecado, tá? A graça é um favor imerecido, mas nesse sentido de pecado, quer dizer o seguinte, imagina que você está preso num lugar e você pode morrer, por exemplo. Aquilo está inundando, né, está enchendo de água, você vai morrer. Só que tem uma porta, você abre a porta e sai. Você está escapando. Isso aí dá mais ou menos a ideia da graça para o pecado. Nós, quando pecamos, nós temos essa porta de saída, que é a graça. Nós pedimos perdão ao Senhor e Ele nos perdoa. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, ainda que eu cometa um pecado muito vil, a graça do Senhor, ela é suficiente, ela é maior do que esse pecado e ela consegue me retirar desse pecado e eu ser perdoado. E esse aqui é o ponto. A graça não é uma desculpa para eu pecar hoje, pecar amanhã e pecar depois. A graça é quando acontece. Eu lembro que a Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado justo, que é Cristo. E esse advogado justo, que é Cristo, é quem? É a graça. Lembra lá da mulher, meu pai, samaritana? Meu pai, João 8. Esse negócio de nome, eu sinceramente, eu tenho uma dificuldade com esse negócio de nome. A mulher adúltera, não tem nada a ver, né? A mulher adúltera. Você vê que as pessoas chegaram para Jesus: ó, essa mulher foi pega de adultério. A lei diz que tem que ser apedrejada até a morte. O que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus deu para ela? O Senhor deu uma porta da graça para ela se safar. E ela se safou. Por quê? Porque pela lei ela deveria ser apedrejada. Mas lembra de Romanos 5,20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jesus ali foi a graça, porque Jesus é a graça. Jesus é o nosso favor imerecido. Nós não merecíamos que Ele morresse na cruz por nós, mas Ele assim o fez. Então, esses falsos mestres, eles ensinam que você pode cometer todo tipo de pecado hoje, amanhã e depois, que não tem nenhum problema, que você está na graça. Ou seja, é algo antibíblico. Qual será o destino deles? Assim como os incrédulos foram enterrados no deserto, os anjos rebeldes estão presos na escuridão e Sodoma e Gomorra foram queimados da mesma forma. Os falsos mestres receberão sua condenação. Judas afirma que o juízo de Deus será inevitável, universal e justo. Então veja que
o juízo de Deus aqui tem 3 pontos. Primeiro, que ele é inevitável, ou seja, é impossível de ser evitado, ele virá. Um outro ponto, que ele é universal, ele vai cobrir todo o mundo e em todos os tempos. E qual é o terceiro ponto? Ele é justo. Ou seja, o falso mestre, ele não escapará do juízo. E quem for atrás desse falso mestre, os seguidores dos falsos mestres vão passar pelo mesmo juízo. Ou seja, vão padecer no inferno e irão para a perdição eterna para todo sempre. Por quê? Porque seguiram um falso mestre. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós devemos observar e ter discernimento para se aparecer um falso mestre dentro da nossa igreja, né? Da igreja que a gente congrega. Na verdade, nós sabemos que é a igreja do Senhor, mas é uma forma de expressão, né? Para que, se aparecer, nós estejamos bem ligados e não ir atrás das conversas dessas pessoas. A sua vida deve fazer a diferença onde quer que estiver. Afinal, você é um adolescente cristão. Avalie primeiramente o seu coração e veja se você não está sendo atraído por ensinamentos estranhos à palavra de Deus. Você já parou para observar se realmente você está diante do Senhor, se tudo que você está fazendo realmente está na vontade da palavra, está realmente enquadrado na palavra de Deus? Se não tiver, é bom você começar a se enquadrar. Observe que você precisa ser testemunho aonde você estiver. Eu gosto muito da expressão da questão de Daniel. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele não estava, a igreja dele não estava lá, o líder dele não estava lá, o pastor dele não estava lá. Ele tinha total liberdade para fazer o que ele quiser, se misturar com todo mundo, fazer o que ele quisesse, cometer qualquer tipo de pecado, ele estava completamente livre para pecar. E não tinha ninguém para dizer ele que ele não podia. Mas ele fez o quê? Ele se manteve firme. Por quê? Porque o caráter de Daniel era um caráter cristão. Era tão cristão que o próprio Deus deu testemunho dele, como nós lemos em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20. Daniel, Noé e Jó. Então veja que você vê um jovem, né, no caso de Daniel, que dava testemunho de cristão. Deus deu testemunho dele. Então veja que o que nós vamos trazer para nós. Que tipo de comportamento você tem quando ninguém está te observando? O que você faz nas suas redes sociais quando ninguém está te olhando? O que você consome na internet quando ninguém está te vendo? Você precisa ter muito cuidado. Para quê? Para que você não venha assim cometer algo que vai desagradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desafio cristão é permanente e fiel. Nós devemos cada dia mais sermos fiéis ao Senhor Jesus. Portanto, faça a diferença onde você estiver. Na sua igreja, faça a diferença na sua igreja, na sua casa, diante de toda a sua família, da sua parentela, na escola, na rua, na sociedade, em todos os lugares que você estiver. Faça a diferença, desde que as pessoas vejam que verdadeiramente você é um adolescente que é realmente o sal da terra. Conclusão. Batalhar pela fé é um dever de todo cristão. Fazer isso com educação, respeito e amor ao próximo é o nosso maior desafio. Dedique-se a cada dia a ler e obedecer a palavra de Deus. Aumente seu tempo de oração com Deus e busque a santificação. Esse é o caminho da fidelidade a Deus. Prossiga nele em todo o tempo. Então veja que nós temos que continuar batalhando pela nossa fé como cristão. Ou seja, nós somos como Cristo, né? Pequenos Cristo. Então o que Cristo fez, eu vou fazer também. Se Cristo não fez, eu não vou fazer. Nós devemos continuar obedecendo a palavra de Deus, ler e obedecer. Para você conhecer a palavra do Senhor, você precisa ler. Então, leia a palavra, né? Medite na palavra de Deus, não perca o seu tempo. Em vez de fazer uma coisa ou outra, vai ler a palavra, medita na palavra, que também é outra forma também de reconhecer um falso mestre. Né? Quando você lê a palavra, medita na palavra, quando um falso mestre vem com ensinamento errado, você sabe se aquilo é certo ou se é errado, porque você estuda a palavra. Ou seja, como é que é a melhor maneira de saber se um mestre é falso, né, um falso mestre, é você conhecer na verdade da palavra. Se ele falar mentira, você sabe que é mentira. Por quê? Porque você conhece a verdade. E que nós venhamos a cada dia mais viver uma vida de oração, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos praticar. Número 1.
Marque assim de cima para baixo. C-E-E-C. Número 2. Provavelmente entre 65 e 80 depois de Cristo. 3. Sim. 4. Os cristãos devem progredir na fé, edificando uns aos outros e a si mesmos por meio da oração e do amor. Que Deus aqui continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!